Nessa aula agora, a gente vai ver potenciação com as frações e com os números decimais que a gente acabou de falar, tá? Que a gente acabou de conhecer. Bom, é uma operaçãozinha, tá? Assim como multiplicação, como a divisão, tá? Mas é uma operação que usa a multiplicação, tá? O que vai mudar, professor, do que eu conheço de potenciação, que eu já vi lá no começo do 6º ano? Não vai mudar nada. O que vai mudar? É a base, tá? A ideia é a mesma, eu repito a base tantas vezes quanto for o expoente, só que agora eu não vou ter um número natural simplesinho. Eu vou ter lá um decimal e vou ter uma fração, tá? Vamos ver como é que funciona isso? Olha só. Então, o que eu disse para vocês quando eu falei sobre potenciação? Eu disse o seguinte, que eu teria um número, no caso o número 5, e eu teria um expoente, no caso aqui o número 3. E eu repetiria o 5 3 vezes, porque o expoente é 3. Então seria 5 vezes 5 vezes 5. E aí eu faria a conta. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Prof, o que vai mudar, prof? O que vai mudar é que agora a gente vai ter lá 3 meios elevado à terceira. Ó, é uma fração elevada a uma potência, professor. O que vai mudar? Nada, gente, a ideia é a mesma. Eu vou ter lá 0,2 elevado à quinta. A ideia é exatamente a mesma, tá? Então é isso daqui que a gente vai ver, ok? Eu vou começar com a fração, porque a fração, no meu entendimento, é mais simples. E depois a gente faz o decimal, tá bom? Vamos ver como é que funciona, então? Vou começar aqui do ladinho. Olha só. 2/5 elevado à terceira. Repara que a gente tem todo o cuidado de colocar um parênteses para te indicar que o 3 ele é expoente tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, tá? Porque se eu não coloco parênteses, você pode confundir. Você pode falar, será que o 3 é expoente só do 2? Ou será que ele é expoente de tudo? Então, para não haver essa confusão, a gente coloca o parênteses, daí você já sabe. Ah, é a fração inteira que está dentro da potência, que é a potência. Lembra disso, tá bom? Então, na hora de resolver, não precisa colocar o parênteses. O que você vai fazer? Você vai repetir lá o 2/5 3 vezes. Você vai fazer assim, ó. 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Tá? Então, repetir a fraçãozinha 3 vezes. Aí você vai lembrar de multiplicação de fração, que a gente viu um pouquinho antes aí, em algumas aulas atrás. Como faz, professor? Multiplica o de cima pelo de cima, multiplica o de baixo pelo de baixo. E você pode fazer tudo de uma vez só. Como assim? Olha só. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Parte de baixo agora, ó. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 8 por 125. Só uma dica. Não fique preocupado nessa hora em simplificar. Por quê? Se der para simplificar, você já vai olhar aqui de cara. Você não precisa no final fazer isso. Se aqui não deu para simplificar, não vai ser lá no final que vai dar. Então, não se preocupe com isso, tá bom? Vamos outro exemplo? Olha só, preste atenção. Se eu tivesse lá 7/8 elevado ao quadrado. Ao quadrado significa que ele está elevado ao número 2. Quantas vezes você vai repetir essa fração? 2 vezes. Então, seria o quê? Ó, 7/8 vezes 7/8. E aí você vai multiplicar, ó. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Ok? Olha outro exemplo então lá. Se eu tivesse 1/3 elevado à quinta potência. Nossa!
É isso mesmo, a gente vai repetir 5 vezes. Como é que vai ficar, prof? Ó, 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Quantas vezes eu repeti isso? 1, 2, 3, 4, 5. E aí é só multiplicar. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Como é que vai ficar? Ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Tá? Então, 1 por 243. É assim que faz a fraçãozinha. Bem simplesinho, ok? Vamos para o decimal agora? Vamos lá. Para o decimal, 0,2 elevado à terceira. Tá. O que vai acontecer no decimal? Tá elevado à terceira, tem um 3 lá em cima, elevado ao cubo, tanto faz a maneira que você lê isso. Quer dizer que vai repetir quantas vezes? 3 vezes. Então, é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Aí aqui não tem jeito, é só fazer continha. Então, você vai fazer lá 0,2 vezes 0,2 e vai fazer a continha de vezes usando o número com vírgula. Então, como fica, prof? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Vai somar, então, aqui, ó. 4, 0 e 0. 1, 2 casas decimais. 1, 2 casas decimais. 0,04. Só que eu fiz só esses dois. Falta esse ainda. Então, 0,04 vezes 0,2. Como é que fica, prof? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E aí você vai somar. Como é que vai ficar? Ó, 8, 0, 0 e 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coloca a casinha decimal. Então, a resposta 0,2 elevado à terceira é 0,008. Então, no caso decimal, a parte mais difícil é o quê? Fazer a continha. Tá bom? Vamos mais um exemplo? Olha só. 1,25 elevado ao quadrado. Então, o que é 1,25 elevado ao quadrado? É 1,25 vezes 1,25, ou seja, repetir esse número 2 vezes. E aí, o que você tem que fazer? Continha. Tem que fazer continha, tá? Então, como é que é? 1,25 vezes 1,25. Ok? Aí a gente vai fazer continha. Como é que fica então, prof? Vamos lá, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 10 com 2, 12. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Mais, já fez o 5, agora vai para o 2. 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. E 2 vezes 1, 2. Outro sinalzinho de mais. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E aí é só somar. O que vai dar? Ó, 5, 2, aqui vai dar 16, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Agora é só contar as casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Qual que é a resposta? 1,5625, tá? É 1,25 ao quadrado. Tranquilo? Então, no decimal, a parte mais difícil é fazer continha, tá? Vamos aos exemplos. Vamos começar aqui do lado mesmo. Exemplo 1. Exemplo 1. Escreva
na forma de produto. Escreva na forma de produto. Então, eu vou colocar aqui, letra A, 2/3 elevado à quinta. Letra B, 1/7 elevado à quarta. Letra C, 0,23 elevado à quarta. Letra D, 2,4 elevado à sexta. E na letra E, 10/3 elevado à sétima potência. Então, nesse caso aqui, eu não preciso resolver. Por quê? Estou pedindo só para escrever na forma de produto. Então, vamos lá. Se está elevado a 5, eu vou repetir quantas vezes? 5 vezes. Tá? Então, eu vou ter lá 2/3 uma vez, 2/3, 2/3, 2/3 e 2/3. Quantas vezes eu tinha que repetir? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse que resolver, multiplicava o de cima, multiplicava o de baixo. Olha a letra B. Elevado à quarta potência. Eu vou repetir quantas vezes isso? 4 vezes. Como é que fica, prof? Ó, 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7. Quantas vezes eu repeti? 4. 1, 2, 3, 4 vezes. 1/7 elevado à quarta potência. Beleza? Tá. Agora, decimal, ó. Letra C. 0,23 elevado a 4. Mesma coisa. Eu vou repetir quantas vezes? 4 vezes. 0,23 vezes. 0,23 vezes. 0,23 vezes 0,23. Tá? Então, ó, repetiu 0,23 4 vezes. 2,4 elevado à sexta. Vou repetir o 2,4 quantas vezes? 6 vezes. Então, vai ficar como, ó? 2,4 vezes 2,4 vezes 2,4 vezes 2,4 vezes 2,4 vezes 2,4. Quantas vezes eu repeti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2,4 elevado à sexta. E por último, na letra E, eu tenho 10/3 elevado à sétima potência. Então, eu vou repetir 7 vezes. Então, ó, 10/3 vezes 10/3 vezes 10/3 vezes 10/3 vezes 10/3 vezes 10/3 vezes 10/3. Quantas vezes eu repeti? 7 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tivesse que resolver, prof, multiplica o de cima pelo de cima, multiplica o de baixo pelo de baixo. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2? Vem comigo, então. Vem comigo aqui para o exemplo 2. Bem tranquilinho também, bem na maciota, olha só. Exemplo 2. Exemplo 2, tá? Escreva na forma de potência agora. Agora vou dar o produto e a gente tem que escrever na forma de potência, tá bom? Vamos lá. Na letra A, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Na letra B, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 e 1/2. Ó, acaba esse 1/2, rapaz. Olha só, letra C agora. 2,75 vezes 2,75 vezes 2,75, 2,75, 2,75. Boa, garoto. E na letra D aqui eu tenho 2/3 vezes 2/3. E na letra E, 10 sétimos vezes 10 sétimos vezes 10 sétimos, 10 sétimos e 10 sétimos. Só isso. Tá? Como é que eu escreveria? Então, eu percebo que está na forma de produto
eu tenho que ver quantas vezes está repetindo, tá? Então, ó, a base é 0,5, porque é ele que está repetindo. Quantas vezes? 1, 2, 3. 0,5 elevado à terceira, tá? Olha a letra B. 1/2. Então, a base é 1/2. Coloca parênteses, não esquece. Quantas vezes está repetindo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1/2 elevado a 9. Tá? Na letra C, quem que é a base? 2,75. Quantas vezes está repetindo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 2,75 elevado à quinta potência. E aqui, 2/3. Quantas vezes está repetindo? 1, 2. 2/3 elevado ao quadrado, tá? Aqui, 10/7. Então, essa é a base. 10/7. Quantas vezes está repetindo, prof? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, repara comigo que quando for decimal, não há necessidade de colocar parênteses. Agora, quando é fração, precisa ter parênteses. Por quê? Porque senão eu confundo se o expoente é da parte de cima apenas ou se é da parte de baixo. Mas, professor, faz diferença? Faz, eu vou mostrar para você que faz, ó. Olha aqui, 2/3 ao quadrado é igual a 2/3 ao quadrado? Você vai falar que não é igual porque tem parênteses, mas não é só isso, porque a matemática ela não precisa da estética. A estética ajuda a resolver matemática, sim, mas a matemática precisa de resultado igual, tá? O que significa essa primeira parte? Eu estou dizendo que 2 está ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Isso aqui vai dar 4/3. O que significa o outro lado da igualdade? Eu estou dizendo que eu tenho 2/3 vezes 2/3. Ou seja, eu estou falando para vocês que 4/3 é igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E 4/3 não é igual a 4/9, tá? Ó, o inteiro dividido em 3 partes, tá? E eu estou pegando 4 ainda. Então, olha só. Eu estou pegando 4 partes de um inteiro dividido em 3. Ó, dá um inteiro e um pedaço. 4/9 seria um inteiro dividido em 9 partes. Olha só o quanto é pequeno, ó. 9 e eu estou pegando 4. Não chega a dar um inteiro. Aqui deu um inteiro e um pedaço ainda. Então, isso aqui é diferente, tá? Toma cuidado. Se for fração e eu tiver potência, tem que estar entre parênteses. Beleza? Fica a dica e a gente te espera aí na próxima aula, tá bom? Grande abraço.